Olá, professores, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um módulo da nossa formação. Só lembrando, né, a nossa formação que trata aí sobre a aprendizagem em metaverso, oferecida aí pela EIDA Metaverse. E nós vamos dar continuidade ao nosso terceiro módulo. Hoje é o último encontro do terceiro módulo, lembrando que ao total são 5 módulos, né? Então, sempre fiquem ligados nas comunicações que nós estamos enviando aí para o e-mail institucional de vocês, tá? Dando continuidade, vamos estar aqui com a presença do João e da Flávia também. Obrigada, Alana. Deixa eu compartilhar a tela para a gente começar. Estão conseguindo ver direitinho? Sim. Tá bom. Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre alguns assuntos que a gente já tocou superficialmente, mas a gente vai entrar um pouco mais a fundo para falar exatamente quais são as tecnologias, como que elas podem ser aplicadas. E aí hoje a gente trouxe especificamente aqui sobre as aplicações no treinamento médico. Então, no metaverso, a gente sabe que a gente pode criar simulações muito realistas, a gente até tocou nesse ponto, e que elas podem se aproximar muito dos ambientes físicos reais. Então, elas podem ser criadas para reproduzirem uma ampla gama de cenários médicos, desde cirurgias complexas até consultas de rotina. E aí, utilizando essas tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentada, os estudantes podem ser imersos dentro desse ambiente virtual e replicar esses procedimentos cirúrgicos, ou as consultas médicas, ou até emergências hospitalares. Então, por exemplo, a gente consegue um estudante de medicina, ele pode participar de uma simulação virtual de uma cirurgia cardíaca. Na prática real, talvez nos primeiros meses ali que ele está aprendendo, ele mesmo não poderia colocar a mão na massa, né, ele teria que ficar dentro de um centro cirúrgico com uma outra pessoa, um médico que já está apto a fazer, observando, aí começar a fazer aos poucos. Dentro desses ambientes simulados, a gente já pode colocar ele em um ambiente virtual 3D, que vai reproduzir com uma precisão essa sala de operações, né, esse centro cirúrgico, com os equipamentos cirúrgicos, a anatomia de um paciente ou várias, anatomias com problemas diferentes. E isso vai permitir que o estudante ele pratique essas habilidades cirúrgicas e tome as decisões, né, clínicas em um ambiente que vai ser seguro e controlado, e realista. Então dentro desse aspecto a gente tem esse parâmetro de hands-on, que é justamente ele poder colocar a mão na massa, né, os estudantes médicos poderem participar dessas experiências práticas com a mão ali, colocar o controle ou uma luva, e ter essa oportunidade de realizar procedimentos médicos interagindo com esses pacientes simulados virtuais. Um outro ponto que é muito interessante sobre essas aplicações é o feedback e a avaliação instantâneo. Então, no metaverso, o feedback e a avaliação dos estudantes, ele pode ser fornecido tanto na hora ali que ele está fazendo, ele fez alguma coisa errada, o próprio programa pode dizer para ele: "Olha, você errou nisso, ou você atingiu 70%". E isso permite que seja uma aprendizagem contínua e personalizada para cada estudante que estiver fazendo. Como que a gente faz isso? A gente usa algoritmos, né, de inteligência artificial, por exemplo, e os sistemas de simulação que a gente vai colocar ali podem ficar monitorando e avaliando o desempenho de cada estudante em tempo real, para poder fornecer esse feedback imediato e até adaptar o cenário que ele está ali dentro conforme for necessário. Então, por exemplo, nessa mesma pegada ali da simulação de um atendimento de emergência, um estudante de medicina, ele pode receber um feedback instantâneo ali sobre uma decisão clínica que ele tomou, ou até numa habilidade de comunicação com base na resposta dos próprios pacientes, no caso de uma consulta virtual, uma resposta do paciente virtual e até nos resultados dos exames. Então isso vai permitir também que o estudante ele consiga ver melhor o desempenho dele e faça melhorias tanto imediatas quanto melhorias futuras. Dentro disso, a gente também tem a redução de riscos e custos. Então, se a gente pensa que o metaverso ele vai oferecer essa abordagem, né, de treinamento para os estudantes ou para os médicos, isso reduz muito os riscos que existem associados a essa prática. Então, na prática com os pacientes reais, os custos são altos, os riscos são mais altos,
E em relação até ao uso dos equipamentos médicos, das instalações físicas, do próprio profissional que às vezes a pessoa a faculdade ou o lugar tem que pagar um outro profissional para poder ensinar um curso de, não sei exatamente, mas de bisturi, para fazer um corte, enfim. Então, realizando essas simulações virtuais, os estudantes eles podem cometer erros sem ter uma consequência grave, então para o paciente ou até para o equipamento, né, para o ambiente físico ali. Então, o metaverso ele elimina até a necessidade de que existam vários equipamentos médicos caros, vários espaços de treinamento dedicado, onde você pode ter apenas um óculos e ter vários ambientes diferentes, com vários equipamentos e que várias pessoas podem utilizar. Então, por exemplo, uma escola de medicina, ela pode implantar programas de treinamento com realidade virtual para ensinar procedimentos cirúrgicos que são complexos, sem o custo de comprar material cirúrgico, reservar a sala de cirurgia, contratar o profissional. Então, isso permite que mais estudantes tenham acesso à oportunidade de aprendizado prático, sem aumentar custo e sem aumentar o risco para o próprio paciente. Eh Outras vantagens que a gente trouxe aqui são para situações de emergência. Então, pensando que no metaverso a gente pode criar essas simulações realistas, a gente pode criar situações de emergência também, de emergência médica. Então, permite que os estudantes e até profissionais da saúde, eles pratiquem procedimentos de resgate, de atendimento de uma maneira segura mesmo e controlada. Então, a gente usa esses ambientes virtuais e interativos. Os participantes, eles vão ser expostos a esses cenários de emergência, como uma parada cardíaca, um trauma grave ou até o evento aqueles eventos de acidentes que tem várias vítimas. Então eles vão ser desafiados a tomarem decisões que são rápidas, precisas e até coisas que não são necessariamente relacionadas à prática em si, mas coordenar equipes durante uma situação dessa, de um acidente muito grande, e aí realizar os procedimentos de emergência enquanto ele faz isso, tudo isso pode ser simulado ali dentro. Então, por exemplo, uma equipe médica de emergência, ela pode participar de uma simulação virtual, não precisa nem ser só um estudante, pode ser uma equipe mesmo, participando dessa simulação de um acidente de carro em uma rodovia. E aí eles vão ter múltiplas vítimas com vários ferimentos graves e eles vão precisar trabalhar junto para fazer a triagem, estabilizar, transportar pacientes para o hospital virtual, né. Tudo isso pode ser simulado ali dentro. Eh, Ainda falando de equipe, esse ambiente simulado, ele oferece a oportunidade de treinar equipes multidisciplinares de saúde. Então pode ter médico, enfermeiro, fisioterapeuta, até assistente social e outros profissionais dessa área, para eles conseguirem colaborar juntos de forma eficaz nesse cuidado no paciente. Então como funcionaria? A gente teria uma simulação que permitiria, igual na outra, que vários membros de equipes, várias áreas diferentes, conseguissem praticar uma comunicação interpessoal. Então a coordenação dos cuidados, a tomada de decisão em tempo real, tudo isso eles conseguem aprender a reconhecer e valorizar as habilidades de cada área, de cada membro da equipe, e entender o que cada um poderia fazer numa situação como aquela. Eh, Temos também a personalização e a adaptação, que seria isso? No metaverso, essas simulações, o treinamento em si, ele pode ser personalizado, como a gente falou, então ele vai ser personalizado para atender as necessidades individuais dos participantes ou do grupo de participantes. Então, isso permite que tenha uma experiência de aprendizado muito mais eficaz e muito mais relevante, porque às vezes você tem uma experiência em si que vai aplicar para uma sala de estudantes e vai replicar para várias salas dos mesmos alunos. Aqui você pode criar ambientes específicos para treinar uma determinada equipe específica, às vezes é um local que precisa mais de um cuidado específico. Então tudo isso pode ser montado, né, visualizado melhor nesses cenários virtuais, que vão ser adaptados com base tanto no nível de habilidade, de experiência do estudante, no objetivo de aprendizagem de cada um. E aí isso pode incluir alteração no cenário, ajuste da dificuldade das tarefas, a incorporação até de um feedback personalizado para cada um. E aí então, por exemplo, um estudante de enfermagem, ele pode participar de uma simulação virtual de cuidados paliativos adaptada ao nível de habilidade e conhecimento que ele tem. Se você parar para pensar que se isso fosse implementado até às vezes nos primeiros semestres da faculdade, seria muito mais útil. Até eu como estudante de psicologia, né, que me formei em psicologia, eu sinto que a gente teve muito pouca prática. E querendo ou não, tem coisas que somente a prática vai te ensinar. Você pode ser um estudante super aplicado, que sabe muito da teoria, você pode saber a teoria certinha ali na ponta da língua, mas tem coisa que na prática é diferente, você só às vezes até sabendo,
por estar na prática, você fica nervoso, você fica, sabe, atordoado e não consegue aplicar da melhor forma. Então, se esse cenário for ajustado para você ir subindo de nível, né, como se fosse um jogo mesmo, mas que você vai melhorando, você consegue, como você tem um feedback individual, você pode ver onde que são os seus pontos de melhoria e fazer, um acompanhamento daquilo que você está precisando melhorar especificamente, não uma coisa geral que fica muito mais para você aprender na prática e você vai errando e acaba isso, acaba sendo ruim para o próprio paciente. Desculpa. Dentro disso, uma outra vantagem é justamente isso que eu estava falando agora, eu emendei um no outro, é o acompanhamento do progresso. Então, como os participantes eles podem receber, o feedback detalhado, a gente também pode pegar esse feedback detalhado, essas métricas, e passar para os próprios professores, ou para os profissionais, para o terapeuta, enfim, quem estiver fazendo esse acompanhamento. E isso ser acompanhado ao longo do tempo, identificando as áreas que ele precisa melhorar, as áreas que ele já está bom, as áreas que os pontos, né, mais fracos e os pontos mais fortes. Então, esses sistemas de simulação, eles podem monitorar, registrar cada ação, cada decisão que o participante tomar ali dentro, durante as atividades de treinamento, e os próprios instrutores ou o equipamento, ele pode revisar esses dados para conseguir fornecer um feedback muito mais preciso, muito mais específico, para avaliar o progresso individual e da equipe, caso seja uma equipe. Estava falando com o microfone desligado. Dando continuidade ao que Flávia estava conversando com vocês em relação às simulações, né? Agora a gente vai falar um pouco da realidade imersiva na parte da reabilitação. Então, antes de adentrar no assunto, eu convido vocês a pensar um pouco. Qual foi a última vez que vocês viram uma forma de reabilitação diferente do convencional? Então, hoje, ainda bem, graças ao advento dessa tecnologia, a gente tem bastante meios de reabilitação que não são mais os usuais, que são aqueles ultrassom, aquela radiofrequência que a gente costuma ver nas clínicas de fisioterapia, né? É importante a gente lembrar que reabilitação não é somente variação de temperatura, aquelas microestimulações que são feitas nas clínicas de fisioterapia. Existem hoje diversos profissionais que atuam na área de reabilitação, seja a reabilitação física, motora propriamente dita, ou a reabilitação psicológica e emocional. Então, diante disso, a gente precisa pensar em estratégias que vão favorecer a ampliação do acesso a esses tipos de reabilitação. Então, em se tratando de reabilitações modernas que a gente tem hoje, que utilizam tecnologia, será que essas tecnologias elas são de fato acessíveis por todo mundo? Acredito que vocês têm a mesma resposta que eu, né? De fato, não são acessíveis a todos. Por quê? Porque, embora todo mundo tenha internet, todo mundo tenha um celular, as técnicas de reabilitação, elas não são técnicas tão triviais que a gente consegue fazer em casa. A gente precisa de auxílio de profissionais. E, além disso, esses profissionais eles vão utilizar equipamentos que não são equipamentos que fazem parte da nossa rotina, muitas vezes. Então, diante disso, quando a gente utiliza, né, a realidade imersiva, essas tecnologias como a realidade virtual, a realidade aumentada, a internet das coisas, dentro do contexto de reabilitação, a gente tem que tentar promover um acesso global. E aí eu trago um exemplo muito vivo, assim, para mim, acredito que Flávio vai concordar comigo, do Instituto Santos Dumont. Não sei se vocês já conhecem ou já ouviram falar, mas foi o lugar onde a gente fez o nosso mestrado. E é um lugar onde eles aplicam na prática esse conceito de reabilitação imersiva. Por quê? Porque eles tinham um convênio com o SUS, então lá diversos pacientes da rede pública têm acesso à tecnologia de qualidade e eles têm diversas salas de reabilitação que utilizam equipamentos mais distintos para promover qualquer tipo de reabilitação, motora, psicológica e emocional. Então lá eles possuem alguns equipamentos como, por exemplo, o Locomate, que eu vou citar aqui para vocês, que é uma espécie de esteira automatizada. Então, pacientes que possuem algum tipo de grau de lesão medular, eles são colocados nessa esteira, eles são colocados em pé, e aí, ao ligar essa esteira, né, eles acabam realizando um movimento de marcha, que muitos deles não possuem, por meio de um exoesqueleto robótico que vai fazer essa movimentação por eles. Então, diante disso, a gente tem uma espécie de reabilitação imersiva, já que existe uma tela na frente desses pacientes,
onde aparece como se fosse um ambiente onde eles estão caminhando. Isso gera um pouco, uma mínima sensação de imersão. Não é como a realidade virtual, onde a pessoa vai se ver na terceira pessoa, mas já é algum princípio. E aí eu entro na segunda vantagem, né? Depois vocês deem uma olhada no site do Instituto Santos Dumont, tem muitas coisas interessantes. O Instagram deles também é bem completo. É ISD na rede, se eu não estou enganado. Então, assim, existem várias e várias postagens falando sobre tecnologias para a área da saúde. Acho bem interessante e acho que vale a pena aí perder uns minutinhos para dar uma olhada, certo? E aí, falando ainda mais sobre isso, sobre realidade imersiva, né, dentro do contexto de reabilitação, a gente também precisa conversar sobre a necessidade de personalizar alguns tipos de tratamentos, né? Nem todos, não é porque eu tenho uma facete plantar no meu pé direito que todo mundo que tem facete plantado no pé direito vai ser da mesma forma. Ou não é porque eu tenho uma lesão medular a nível de L3 que todos os pacientes que têm lesão medular a nível de L3 vão ser iguais. Então, quando eu trago essa possibilidade da utilização das tecnologias para esse meio de reabilitação, eu consigo propor uma terapêutica diferenciada para cada paciente meu. Diante disso, eu consigo ajustar os estímulos que eu vou dar para um paciente X ou um paciente Y, de acordo com a necessidade dele e de acordo também com o engajamento dele. Nós sabemos, nós da área da saúde, a gente sabe que cada pessoa é um indivíduo, né? Cada um é único. Então, existem pacientes que vão ser mais engajados, que vão ser mais motivados, e tem aqueles que são mais letárgicos, que não interagem tanto. Então, eu preciso de estratégias diferentes, de acordo com a personalidade de cada pessoa. Não dá para eu tratá-los exatamente da mesma forma, porque os resultados vão ser diferentes. Existem pessoas que eu preciso puxar mais, que eu preciso estar mais ali em cima para garantir que ele vai executar os movimentos que ele precisa para melhorar. E tem outros que não, que já fazem a coisa muito mais fácil, eu não preciso ficar tanto ali em cima. Então, são abordagens diferentes. E as realidades imersivas, principalmente a realidade virtual, ela permite que a gente faça essa personalização no tratamento, onde eu vou conseguir trazer contextos diferentes de acordo com a necessidade de cada um. Um outro ponto bem interessante aqui é a questão da colaboração e do networking. Como assim? Eu falei disso ontem também. Eu falei do networking, né, da gente entrar em contato com outros profissionais, utilizando essas plataformas imersivas, onde a gente consegue entrar em congressos, entrar em shows. Flávia também falou disso na área de entretenimento. Mas aqui eu estou abordando sobre uma outra ótica. A colaboração aqui, ela faz mais parte no sentido de que eu posso colocar dois indivíduos dentro de um mesmo ambiente virtual que eles estejam muito distantes fisicamente. Então, eu posso ter aqui um paciente em Natal, numa clínica, ali no meu metaverso, num ambiente computacionalmente construído, e eu posso ter um paciente em Aracaju, e eles, de posse de um óculos de realidade virtual, por exemplo, eles vão se enxergar dentro do mesmo ambiente. E aí eles podem interagir nesse ambiente, criar uma relação, um networking, e aí trocar experiências sobre o processo de reabilitação deles, sobre como é a vida deles nesse contexto. Isso serve para diversos tipos de tratamento de reabilitação, tá? Mais uma vez, reforçando. Não é somente a reabilitação motora, física, né? A gente tem diversos ambientes que podem ser criados para que eu estabeleça algum tipo de reabilitação. Seja uma reabilitação para algum tipo de fobia, para medo de altura, medo de aranha, medo de cachorro, enfim, diversos tratamentos. E eu acho essa ideia assim fantástica porque às vezes eu vejo isso na prática. As pessoas elas acham que aquela condição está acontecendo só com elas, né? E aí muitos falam assim, ai doutor, por que isso aconteceu comigo? Só comigo? E elas têm dificuldade de encontrar outras pessoas que passam por uma realidade parecida. E quando você tem ali um semelhante, acaba que você tira um pouco o peso, porque você vê que você não está sozinho. Tem outras pessoas que passam pelos problemas que você está passando, pelas dificuldades que você está passando. Então é interessante que exista essa comunicação para que você veja que existe sim esperança e que existe também outras pessoas em situações parecidas com a sua, né? E para concluir essa parte inicial, uma outra vantagem desse tipo de tecnologia para a área de reabilitação é esse monitoramento remoto, né? E juntamente com a intervenção precoce. Eu vou falar mais uma vez do trabalho que eu desenvolvi, acho que vocês já estão carecas de saber, mas eu acho que é um exemplo muito bom. Quando a gente tem ali um atleta, né, no caso do meu trabalho, um atleta
que ele fazia os seus lançamentos de uma certa forma. E ele tá lá em São Carlos, e eu tô aqui em Natal. E ele me manda um vídeo dele, ou ele utiliza a minha plataforma e manda o feedback dele, eu consigo dizer para ele, bom, faça assim, faça assado. Eu consigo monitorar a forma como ele está agindo para provocar uma mudança no contexto dele de forma remota e em tempo real. Como assim? Eu consigo meio que medir a performance dele e já dar um feedback, ó, assim tá legal, assim não tá legal, tente dessa forma, faça desse outro jeito. Com isso eu consigo intervir precocemente para tanto evitar lesões, mas também para prever resultados, né? Isso eu estou falando aqui no ponto de vista de ganho de performance, né, de atletas. Mas a gente também pode extrapolar esse pensamento para, por exemplo, pessoas com deficiência que estão fazendo algum tipo de reabilitação. Então, eu consigo intervir precocemente se eu consigo fazer um monitoramento. Um outro exemplo que eu já dei aqui no curso também, vocês devem lembrar, o caso de úlceras por pressão em pacientes acamados. Então, eu tenho lá um paciente que já tá na UTI há 10 dias, certo? Através de tecnologias, né, que se comunicam por meio da internet ou Bluetooth, eu consigo saber quais são os pontos de pressão mais evidentes ali no colchão dele. Diante disso, eu consigo, né, diante desse monitoramento da região onde ele está deitado, eu consigo fazer uma intervenção antes que aquele agravo se torne grave e evite uma infecção, por exemplo, a esse paciente. Então, a tecnologia ela pode ser usada principalmente para isso, para fazer o monitoramento e, consequentemente, evitar o dano, porque uma vez que o dano está instalado, muitas vezes ele cronifica. E aí entra toda a questão da saúde para a gente tratar isso, né? E um dano cronificado, um doente crônico, ele traz diversas implicações para a sociedade. Não só para o sistema público de saúde, mas no contexto familiar, muitas vezes deixam de trabalhar, e aí acabam surgindo demandas psicoemocionais, enfim, uma série de malefícios, né, que podem ser evitados por meio da utilização da tecnologia. Pode passar, Fábio. E aí, né, nessa temática de realidade imersiva, trazendo para a área da reabilitação, eu trouxe um artigo, hoje é um artigo estrangeiro, certo? Porque eu dei uma olhada na literatura brasileira em relação ao metaverso especificamente, e a gente não tem tantos estudos, como é que eu posso dizer? Eu vou dizer assim, entre aspas, tá, gente? Confiáveis, no sentido de estudos duplos cegos randomizados, tá? Então eu trouxe esse aqui porque eu achei interessante, e ele vai tratar um pouco da temática que eu falei há poucos minutos. Eles fizeram aqui, esses cientistas, eles recrutaram alguns pacientes que estavam fazendo reabilitação em esteiras, certo? Então eram pacientes que tinham algum tipo de desordem motora e eles faziam o trabalho de reabilitação deles por meio de esteiras de academia. Obviamente, era uma esteira adaptada para o contexto científico, certo? E esses pacientes, eles eram submetidos a quatro etapas de experimento, certo? Só que as 4 etapas, elas eram basicamente as mesmas. O que mudava eram os parâmetros que eles estavam avaliando. Então, eles convidaram 22 voluntários, esses 22 voluntários, eles fizeram os testes baseado nessas 4 etapas, onde na primeira etapa eram medidos padrões vitais dos pacientes, como frequência cardíaca, respiração, cansaço, fadiga, tempo de distância, distância que eles caminhavam e tempo que eles demoravam para caminhar. Na segunda etapa, eles estavam avaliando mais a questão do cansaço. Na terceira etapa, era uma etapa mais voltada para os profissionais, se eles conseguiam entender aquilo que os profissionais falavam. E na quarta etapa, era a etapa relacionada a... Agora eu não lembro. Eu não vou lembrar agora. Mas, enfim. Era a quarta etapa relacionada mais à integração das outras 3 etapas. Se eu não me engano, eles iam investigar os efeitos de tudo isso juntos, certo? E um fator que eu achei interessante nesse trabalho, que foi o que me fez trazê-lo para cá, que a gente já teve essa discussão antes, é que, lembrei, a quarta etapa era sem estar assistido por um profissional. É exatamente isso. E aí, o resultado final do trabalho era, eles iam avaliar se quando os pacientes eles eram assistidos por um profissional, utilizando uma estratégia de metaverso, e quando eles eram não assistidos por profissionais, utilizando a estratégia de metaverso,
se eles teriam resultados semelhantes ou não. Então, vale salientar aqui que nesse estudo ele fez experimentos utilizando profissionais qualificados, que eram fisioterapeutas, educadores físicos e médicos ortopedistas, certo? Eles fizeram essa testagem, né, dessa abordagem terapêutica, que era uma esteira, utilizando um óculos de realidade virtual também, para que os pacientes tivessem essa sensação de imersão, e um tempo mínimo de exposição, que era ali em torno de 1 hora de exercício, certo? Ao final do estudo, quando eles foram compilar esses dados de tempo de esteira, tempo de profissional ao lado, frequências cardíacas, respiratórias, até a questão do medo também foi avaliada, o que é que eles constataram? Que no metaverso, quando se estava ao lado de um profissional, o rendimento dos pacientes era significativamente superior ao rendimento dos pacientes que não tiveram assistência de profissionais qualificados, certo? E aí, pensando naquilo que a gente já conversou, eu trago aqui mais uma vez a discussão e o contraponto, né? Que o objetivo do metaverso não é tirar o emprego das pessoas, mas, pelo contrário, é fortalecer e mostrar a importância deles, tá? É uma técnica de apoio. A gente consegue apoiar os profissionais, tá? E não substituir. E vale salientar também uma outra coisa, que esse estudo, ele deixa muito claro, eu achei muito sincero esse estudo, porque ele deixa muito claro as limitações. Ele fala, ó, nós sabemos que os custos para ter equipamentos como esse são altos, o custo para trazer os pacientes para institutos como esse são altos, e essa tecnologia, infelizmente, não é acessível para todos. Então, ele deixa claro esse contraponto, mas ele dá uma espécie de solução, que eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo é o que vai dar o insight para a gente. Quanto mais a gente fala sobre tecnologias imersivas e mais a gente produz tecnologias nessa área, o produto ele vai ficando mais barato. Querendo ou não, se a gente for parar para pensar, não faz muito tempo, a gente utilizava a internet de escada, onde a gente só podia usar ali no sábado, fim de semana ou depois da meia-noite, né, que era o pulso livre. Hoje em dia a gente tem internet de banda larga, de fibra ótica, praticamente todos os lugares do país. Então, quando a gente começa a popularizar um serviço, que muitas vezes é caro, ele vai reduzindo de preço. Então, eu achei bem interessante isso que ele traz, tá? Então, aqui, isso é mais para fomentar a nossa discussão. Eu espero que vocês assistam em breve, que a gente possa se encontrar novamente, para conversar sobre isso, tá? Pode passar. E mais um estudo que eu trouxe. Esse aqui, ele vai focar mais na parte, numa doença específica, né, num agravo específico, que é a paralisia cerebral, é a utilização do metaverso para a reabilitação dessas pessoas que foram diagnosticadas com paralisia cerebral, que são jovens, né, são adolescentes. Se eu não me engano, esse estudo foi feito com pacientes de 10 a 19 anos, e eles fazem uma abordagem terapêutica, né, utilizando também uma esteira para melhorar a função cardiopulmonar desses indivíduos. E como é que eles avaliam isso? Avaliam os parâmetros vitais e eles avaliam também a questão do cortisol na saliva. Por quê? Porque eles queriam entender se a utilização dessa estratégia de metaverso ela trazia algum tipo de dano em relação a medo nos pacientes, porque eram pacientes jovens, né, que não tinham muito tempo de lesão, de paralisia, por assim dizer, né, eles tinham até 19 anos, então eles queriam analisar se estudos com metaverso poderiam trazer algum tipo de benefício para esses indivíduos. Por isso eles dosavam cortisol na saliva, tá, dos voluntários. E aí eles recebiam estímulos sensoriais e motores por meio de uma esteira, novamente, e de um óculos de realidade virtual aliado a fones de ouvido. Então eles tinham estímulos visuais, táteis e sonoros, tá? Nesse estudo, todos os grupos passaram por assistência profissional, então eles não ficavam sozinhos no equipamento, né? Eles tinham essa assistência ali a todo momento. E o que foi percebido também é que os níveis de cortisol deles eram abaixo, os níveis do grupo experimental, ou seja, consequentemente, pode-se dizer, né, pode-se apontar uma suposta redução de medo diante desse contexto, ou seja, um medo de caminhar, que muitos deles enfrentam, e também o fato do aumento da confiança pelo fato de você estar ao lado de um profissional dentro de um contexto de tecnologia, né? Ou seja, o profissional, ele precisa da tecnologia, mas a tecnologia precisa do profissional. E isso eu achei bem interessante, e eu acho que é importante também a gente passar isso para os alunos. Vocês, professores, que vão fazer uso das tecnologias para ensinar, é importante que vocês passem para os alunos que a tecnologia sozinha, ela não vai ser suficiente, tá? Que eles precisam de vocês, professores, tá?
Não é só, eu vou levar aqui o meu iPad para casa com um programa e nunca mais eu preciso ver um professor na minha frente, eu não preciso mais pisar em sala de aula. Não é isso, né? A assistência ela é fundamental para um bom resultado, tá bom? Pode passar, Flávia. Só um ponto sobre isso que você falou, que é interessante. Até para criar as próprias aplicações, a gente precisa de profissionais de outras áreas. Não dá para um Verdade. programador fazer uma aplicação para saúde sozinho, porque ele não saberia nem o que criar, nem Exatamente. toda essa personalização, todo esse acompanhamento tem que ser feito por um profissional de outra área. O programador ele vai simplesmente pegar o que as outras pessoas falaram e falar: "Vou botar aqui, vai acontecer isso se você clicar no botão", mas o que vai acontecer, tudo isso é com outro profissional. Exatamente. E isso entra também em outro módulo do nosso curso que a gente falou, né, das etapas de desenvolvimento, que a gente precisa ter uma equipe integrada, utilizando uma ferramenta, né, de gestão que vai integrar todo mundo. Então, assim, as coisas vão se conectando, né? Quem está aí acompanhando já deve ter percebido. Sim. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a realidade imersiva, só que para o tratamento de distúrbios mentais e neurodegenerativos. E aí o primeiro ponto que eu trouxe aqui foi a terapia de exposição virtual. Eu não sei se todo mundo sabe o que é, tem alguns lugares que ela está como VRET, que é VRET, que é mais específica para a realidade virtual. Mas o que que ela é? A terapia de exposição virtual, ela é uma técnica terapêutica que vai utilizar esses ambientes virtuais para simular situações, como a gente falou, ou situações ou estímulos que desencadeiam ou a ansiedade, ou medo, ou trauma, alguma coisa em relação a isso nos pacientes. Então ele vai ter uma exposição e essa exposição ela vai ser realizada de forma controlada e gradual, e aí permite que os pacientes enfrentem esses medos de uma maneira muito mais segura. Então como funciona? O paciente ele vai ser imerso em um ambiente virtual através do óculos, por exemplo, né, de realidade virtual, e o terapeuta ele vai controlar esse ambiente virtual e ajustar as intensidades da exposição de acordo com as necessidades do paciente. Então a exposição ela pode ser direta, onde o paciente vai enfrentar um estímulo que virtualmente ali, né, onde o terapeuta ele vai conduzir o paciente também através dessa visualização guiada de uma cena que para ele é perturbadora. Então, por exemplo, um paciente com um transtorno de estresse pós-traumático, relacionado ao acidente de carro, ele pode ser exposto virtualmente numa simulação onde ele tem que conduzir um veículo. E aí o terapeuta, ele pode controlar os elementos da simulação, como o tráfego sendo mais intenso, menos intenso, ou as condições climáticas do ambiente, e tudo isso permitindo que o paciente ele vá revivendo esse trauma de maneira, claro, gradual e processando o trauma dessa maneira muito mais segura e controlada, do que quando ele está simplesmente fazendo a terapia ali, por exemplo, e a gente não como terapeuta, não consegue ter controle de como ele vivenciar isso, em alguns casos. Um outro ponto é em relação ao treinamento de habilidades sociais nesses ambientes simulados. Então, vai envolver a simulação de interações sociais que vão ajudar os pacientes a desenvolverem e praticarem habilidades, às vezes, de comunicação, de expressão emocional, enfim, de comportamento que é socialmente adequado, que muitos desses pacientes, às vezes, com distúrbios mentais ou neurodegenerativos, perdem ou às vezes nunca tiveram, e aí eles precisam treinar isso. Então eles vão ser imersos nesses ambientes que vão reproduzir cenários sociais realistas, por exemplo, uma festa, uma reunião de trabalho, até aquele outro exemplo que a gente deu na outra aula de simplesmente ir na padaria e conseguir pedir o pão, às vezes tem gente que não consegue. Então, eles vão interagir com esses personagens virtuais que também vão ser controlados pelo computador ou até se for uma terapia em grupo, são outros pacientes em terapia e os terapeutas, eles conseguem fornecer esse feedback e essa orientação durante as interações, para poder ajudar os pacientes a desenvolverem essas habilidades sociais. Então, um exemplo também disso, um paciente com um transtorno do espectro de autismo, pode participar de um programa de treinamento de habilidades sociais com a realidade virtual, onde ele vai praticar saudação, ele vai praticar conversas, até num nível mais evoluído, ele consegue compartilhar um interesse com outro personagem virtual. Então, essa abordagem ela vai oferecer um ambiente seguro, controlado, para o paciente desenvolver uma confiança e aumentar a competência dele em situações sociais. Em relação ao mindfulness e relaxamento.
A gente sabe que às vezes tem coisas do dia a dia que são pequenas, mas que auxiliam a gente, igual a gente citou na aula de ontem, quando você vai ao dentista colocar uma TV, às vezes isso é suficiente, tem gente que consegue colocar um vídeo, com música relaxante e consegue relaxar mais, ou para dormir, às vezes coloca um barulho de chuva. Todas essas pequenas coisas já ajudam muito. E aí a realidade imersiva, ela pode ser utilizada para criar um ambiente virtual relaxante que vai facilitar muito essa prática de mindfulness, de técnica de relaxamento para reduzir o estresse, para reduzir a ansiedade e promover um bem-estar, né, emocional para os pacientes. Então, imagina que esses pacientes são colocados num ambiente virtual tranquilo, podendo ser paisagens, praias, às vezes até a gente mesmo quando vai para um ambiente mais, assim, de praia ou de roça, de floresta, enfim, a gente se sente mais tranquilo, acorda mais cedo, parece que fica muito mais calmo. É diferente de você colocar um vídeo, o vídeo ajuda, mas quando a gente coloca esse óculos e o paciente está de fato imerso ali, e é guiado por áudio ou por vídeo que vão fornecendo instruções para ele, para praticar uma respiração profunda, ou meditação, enfim, até um relaxamento muscular, né, progressivo. Então, por exemplo, um paciente que tem um transtorno de ansiedade generalizada, ele pode usar uma aplicação de realidade virtual para se imergir nesse ambiente virtual que para ele é relaxante, isso vai ser meio pessoal, mas, por exemplo, uma paisagem, uma floresta, enfim. E eles vão sendo guiados por esses áudios que vão conduzindo ele a fazer exercício de respiração profunda, visualização, enfim, ajudando eles a se acalmarem e reduzir a ansiedade. O que também já é feito de uma prática um pouco diferente, que eu já vi alguns terapeutas fazendo, que é, às vezes, quando o paciente tem muita crise de ansiedade. Aí o terapeuta fala: "Ah, baixa esse aplicativo aqui que ele ensina você a respirar melhor para quando você está tendo a crise". São pequenas coisas, mas que se você usa esses ambientes é muito mais imersivo e tende a ter um resultado muito maior. Eh, Em relação à estimulação cognitiva e à reabilitação. O João Paulo já falou bastante aqui da reabilitação, mas ele pode ser empregado, né, esses ambientes podem ser empregados para fornecer essa estimulação, essa reabilitação em pacientes com distúrbios neurodegenerativos também, como Alzheimer, Parkinson ou lesões cerebrais, enfim. Eles vão participar dessas atividades virtuais que vão ser projetadas para desafiar diferentes aspectos da cognição desse paciente, pode ser a memória, pode ser a atenção, linguagem, até resolução de problema. Então, com isso, os ambientes podem ser utilizados para promover essa prática, até de, às vezes, exercício físico, terapia ocupacional, são inúmeras as possibilidades. Então, um exemplo seria um paciente com Alzheimer, ele pode participar de uma série de jogos à memória em um ambiente virtual, onde ele vai ser desafiado a lembrar padrão de cores, sequências numéricas, informações verbais, e tudo isso sendo adaptado, às vezes iniciando num nível bem, bem fácil, dependendo do grau, e aumentando para que ele vá evoluindo junto. Então essas atividades ajudam, né, a manter e fortalecer essas habilidades cognitivas dos pacientes e até a retardar esse declínio que é associado à doença. Alguns outros pontos, analgesia e distração durante os procedimentos médicos. A gente falou ontem também um pouco disso, com o exemplo do dentista e com o exemplo dos pacientes com queimaduras. Então, a realidade imersiva, ela pode ser usada sim como uma ferramenta de analgesia, né, de distração, para reduzir a percepção de dor, para reduzir o desconforto durante alguns procedimentos médicos que são muito invasivos ou muito dolorosos. Então eles ficam imersos nesses ambientes virtuais agradáveis. A gente deu um exemplo de um projeto que fizeram que a pessoa poderia ficar imersa dentro de um ambiente de gelo, então ela interagia com a neve, com o pinguim, e aquilo distraía, e eles encontraram uma maneira de enganar o cérebro, né, entre aspas, para que a pessoa se sentisse imersa naquele ambiente e quando ela percebesse, o procedimento ele estava muito menos propenso a fazer a pessoa focar nessa dor física ou nesse incômodo que gerava. Então um paciente com troca de curativo de queimadura pode, né, utilizar um ambiente desse. Isso também sendo muito pessoal, você pode criar inúmeros ambientes e que cada pessoa às vezes vai preferir uma praia, um gelo, enfim. Dependendo de cada caso. Eh, a reabilitação física e funcional, o João Paulo também já falou um pouquinho, mas ele pode ser colocado em pacientes com lesões neurológicas, distúrbios que são musculoesqueléticos, incapacidade de alguma coisa. Então os participantes, eles podem participar de vários programas de exercício e de maneira virtual. Um exemplo legal disso foi o próprio meu projeto de mestrado, eu acho que eu nem falei dele,
mas foi durante a pandemia e uma queixa muito grande do Instituto Santos Dumont, dos fisioterapeutas, era que as crianças tinham uma baixa aderência às atividades. Elas precisavam fazer atividades de caminhar e elas não queriam participar, porque achava chato, não queria ir, lá para eles era igual um hospital, então não tinha graça para eles irem, e eles não tinham graça nenhuma em fazer os exercícios. Então, uma maneira que a gente poderia utilizar a realidade imersiva seria fazer, na época eles nem podiam ir mais, né, no consultório, então ficava uma aderência ainda menor. Mas aí a gente utilizando um aplicativo, onde a criança consegue ter a conta dela ali, né, no caso o responsável pode fazer a conta para a criança. Os pais podem gravar a criança realizando a atividade e encaminhar para o fisioterapeuta, para ele poder avaliar a marcha da criança e até os próprios algoritmos que a nossa ideia era colocar o algoritmo para avaliar depois e fornecer essas métricas para os fisioterapeutas. E para a criança se tornava mais interessante, porque ela quando fazia atividade, ela tinha uma recompensa, então a recompensa poderia ser inúmeras coisas, poderia ser um selinho de parabéns, você ganhou o selo dourado, agora você ganhou o selo mais avançado, ou você ganhou um personagemzinho, um bonequinho em realidade aumentada, que ela vai ter um QR codezinho ali, vai apontar a câmera do celular ou do tablet, vai ter um bonequinho. Se ela fizer mais uma semana de exercício, ela desbloqueia uma armadura preta do bonequinho, entende? Então isso faz com que se torne uma coisa menos, chata, né, menos densa, e aumente a aderência ao tratamento. Então ela fazendo o tratamento, isso também resulta num resultado muito melhor. A estimulação sensorial e a reminiscência. Então, a realidade imersiva, ela pode ser utilizada, né, para fornecer esse estímulo sensorial, promover a reminiscência nos pacientes idosos ou com demência, ajudando a melhorar o humor, a cognição, a qualidade de vida deles de maneira geral. A gente pode usar esses ambientes criados, esses ambientes virtuais, para recriar cenários do passado ou locais que foram significativos na vida de um paciente e estimulando a memórias dele e promovendo uma conexão emocional. Então, por exemplo, um paciente que é idoso com demência, ele poderia explorar um ambiente virtual que recriasse uma casa típica da época dele, lá dos anos 50, com móveis, com decoração, sons da época, às vezes o som ajuda muito, e aí ele imergindo nesse ambiente que é familiar para ele, ele pode se sentir reconfortado e até estimulado a compartilhar lembranças e histórias da vida dele, e isso melhorando a cognição, né, a memória dele. A personalização e acessibilidade. Personalização, acho que a gente já até falou bastante, que tudo pode ser personalizado, tudo pode ser feito de todas as formas, para atender as necessidades individuais de cada paciente, e dentro desses ambientes a gente consegue garantir uma acessibilidade muito maior, independente de limitações físicas ou cognitivas do paciente. Então esses ambientes virtuais, eles podem ser ajustados, tanto em termos de intensidade sensorial, nível de dificuldade, e interações para atender essas preferências e as capacidades do paciente. Então, essas tecnologias, acessibilidade, por exemplo, um paciente com deficiência visual, ele pode usar o óculos de realidade virtual com os recursos de audiodescrição para narrar o ambiente para ele, fornecer orientações durante a interação. E aí isso garante que uma gama maior de pacientes possa se envolver totalmente numa experiência, independente da sua capacidade visual, por exemplo. Coisa que às vezes fica muito mais difícil num atendimento físico, presencial e às vezes em grupo. Então esses tópicos adicionais, a gente consegue demonstrar como que a realidade imersiva pode ser aplicada em uma variedade de contextos terapêuticos, de reabilitação e oferecer benefícios que são muito significativos para pacientes com diferentes necessidades e condições de saúde. Aí eu trouxe esse estudo aqui que eu achei interessante, que eles fizeram para pacientes com ansiedade na internação. E aí eles fizeram, justamente esse exemplo que eu dei de colocar o óculos, simplesmente para colocar o paciente em ambientes calmos, com sons que ajudavam na respiração, e eles tiveram um resultado muito bom de que 94% dos pacientes eles se sentiram mais relaxados, 73% sentiu menos ansiedade e 80% diz que sentiu menos dor, mas a gente acredita que é justamente porque eles estavam muito mais calmos, né, e às vezes você está muito nervoso, aumenta a sua sensação de dor. E esse outro aqui também que eu achei muito legal, que eles fizeram com 2 pacientes, se eu não me engano, eles eram pacientes que tinham algum tipo de distúrbio mental e neurodegenerativo. Um deles, eles chamaram de analfabetismo
não lembro o termo, mas é porque ele não conseguia reconhecer nenhuma nota de dinheiro, nenhum valor. E aí eles fizeram esse treinamento com realidade virtual, e no final ele já estava conseguindo contar alguns trocos quando era pequenos, quando era 50 centavos ou números redondos, ele já estava conseguindo, e antes ele nem reconhecia o valor. Era funcional. Ah, pronto, isso. E o outro paciente, ele tinha muita ansiedade em relação a sair de casa. E aí no final do projeto, no final do resultado, os pais deles relataram que ele já estava mais ansioso, querendo acompanhar eles no mercado. Quando ele ia para o mercado, ele já estava querendo ir junto, o que para ele antes ele nem saía de casa, muito menos que mesmo que fosse acompanhado com outras pessoas. Opa. Então, para a gente concluir a aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre as questões de controle da dor, aplicação de realidades imersivas para o controle da dor, né? Ontem a gente já tinha falado um pouquinho a respeito disso. Eu tinha trazido até um exemplo de um estudo que foi feito com crianças para meio que enganá-las, assim, durante a realização de procedimentos odontológicos, né? Não sei se vocês estão lembrados. E aí, por que a gente pode utilizar esse tipo de tecnologia, de artifício, para controlar a dor ou para remediar a dor? Bom, a primeira coisa que é muito importante que a gente tem em mente é que a dor ela é um estímulo sensorial, né? Então, é um estímulo sensorial que acende a medula e provoca uma estimulação cerebral que é respondida por meio de neurônios que vão vir do córtex para, no caso, a medula, chegando até nossos órgãos efetores, né? E aí, diante disso, se eu consigo modular esse estímulo sensorial, de certa forma, eu vou reduzir a sua intensidade de estimulação, né? Eu acredito que todo mundo aqui já viu um pouco de neurofisiologia, então a gente sabe que o potencial de ação e a forma como as células neuronais se comunicam, ela depende principalmente de intensidade. Então, se eu tenho um estímulo assim ou um estímulo assim, as sensações vão ser diferentes. Então, consequentemente, se eu consigo estimular de formas diferentes, eu vou ter resultados finais diferentes. Com relação à dor, a gente tem o mesmo padrão. Portanto, quando a gente consegue, de certa forma, remediar essa dor, fazer com que ela seja menos percebida, eu vou estimular menos as regiões cerebrais relacionadas a essa sensação, tá? Aos núcleos de dor. Portanto, a distração é um fator fundamental. Então, além disso, além da distração, eu vou ter também a questão do controle do estímulo sensorial, uma vez que eu não vou ter mais o estímulo concreto, da mesma forma que ele é realizado quando eu tenho uma dor comum. Por exemplo, se a gente pisa num alfinete, né, eu vou ter uma dor X. Se eu não percebo que eu pisei, eu vou sentir dor sim. Mas no momento que eu começo que eu percebo que aquilo aconteceu, é como se aquilo passasse a ter um maior significado. E aí é como se o ao redor não fizesse mais barulho, somente aquela sensação específica. E quando a gente traz uma camada de imersão, eu passo a dar outros estímulos visuais e sensoriais, auditivos, que vão fazer com que essa dor meio que seja um pouco mais silenciada. É como se agora eu tivesse mais coisas para me importar e, consequentemente, aquela dor, aquilo que me incomodava, que é a dor, não vai doer tanto. Portanto, esse método de meio que enganar parte do cérebro para reduzir a dor, ele é eficiente, sim. E isso é bastante utilizado hoje, né? No caso, em estratégias para aplicação de vacinas, para realização de procedimentos, que a gente já falou ontem, eu vou trazer mais um artigo aqui na frente. Uma outra coisa que é bastante interessante, e que já foi falado aqui hoje, mas eu vou repetir, é a questão do relaxamento. Então, quando eu consigo imergir num ambiente que me traz um certo aconchego, me traz tranquilidade, que tem uma música, ou um barulho da água, dos pássaros, num ambiente que para mim me traz tranquilidade, que não é agitado, não é caótico, isso vai fazendo com que o meu corpo, aos poucos, vá reduzindo ali a sua aceleração, a sua ansiedade. Isso vai, de certa forma, controlando aquela sensação que você tem, né? Então, o relaxamento ele pode ser proporcionado baseado na mudança do ambiente, do contexto onde você está inserido. Então, se eu consigo controlar
os estímulos que eu vou receber e, consequentemente, trazer um relaxamento maior para o meu corpo, eu posso conseguir fazer uma distração no mecanismo de dor. E uma outra coisa que é bastante interessante também é que nesse tipo de tecnologia de realidade imersiva para controle da dor, eu posso expor a pessoa ao agente que causa dor aos poucos. Então, eu posso ir causando intensidades variadas aos poucos. Consequentemente, essa dor vai sendo percebida aos poucos. E aí eu não tenho um estresse muito grande de vez. Consequentemente, o nosso limiar acaba sendo um pouco maior. O paciente ele consegue resistir mais a uma dor que vem aos poucos do que a uma dor lancinante que vem de vez muito forte. Então, essa é uma forma, né, utilizando essas tecnologias, é uma estratégia da gente conseguir modular essa sensação de dor que muitas vezes atrapalha no processo terapêutico. Por exemplo, na fisioterapia, se você tem uma fascite plantar, por exemplo, e você precisa fazer a flexão, a dorsiflexão do tornozelo, esse movimento pode ser muito doloroso. Mas se você vai fazendo aos poucos, você vai se conhecendo melhor e você vai resistindo um pouco mais a esse movimento. Então, dessa forma, a gente consegue obter um controle melhor da dor, um controle melhor desses estímulos e vai expondo o indivíduo a essas pequenas doses até que ele consiga resistir um pouco melhor à sensação. Pode passar, Flávio, por favor. E para concluir, eu trouxe aqui um estudo randomizado, né, que vai tratar também de um procedimento que é realizado, que é a punção venosa periférica, né? Basicamente, quando a gente tira sangue, né, em outras palavras, em crianças. Então, um grupo de estudo de cientistas, ele decidiu recrutar 149 crianças para fazer a punção venosa utilizando a tecnologia da realidade virtual. Na verdade, existiam dois grupos, um que usou e o outro que não usou, né? E aí, com base também em parâmetros, aqueles praticamente os mesmos parâmetros que eu já citei dos outros trabalhos, que são frequência cardíaca, frequência respiratória, cortisol na saliva, agitação do paciente e questionário de dor, eles conseguiram comparar como o grupo que não se expôs à tecnologia e o grupo que se expôs saiu em relação à dor. E pasmem ou não, o resultado foi que o grupo que foi exposto à realidade virtual apresentou menos dor no questionário que eles já tinham validado do que o grupo que não utilizou a tecnologia. Óbvio que a sensação de dor, ela é uma sensação generalizada. Então, eu tenho sensações que vão despertar reações em diversas áreas do meu corpo. Então, é um pouco difícil eu mensurar a dor baseado apenas em um questionário. Isso é óbvio, isso já apresenta um certo viés do trabalho. Mas eu trouxe mais para a gente pensar sobre isso. Na hora que eu não percebo que tem algo me incomodando, aquilo praticamente não me incomoda. Agora, se eu estou vendo algo na minha frente que me incomoda, isso vai me trazer um certo choque, vai me trazer um grau de agitação. Então, com a dor não é diferente. Se eu tenho um alfinete na ponta do meu pé e eu não estou nem prestando atenção nele, eu vou passar o dia todo com ele ali tranquilo. Na hora que eu percebo que ele está lá, é como se aquilo começasse a doer mais. Então, o que os olhos não veem, o corpo não sente. E é basicamente isso. Se eu estou com óculos ali na minha frente, dentro de um ambiente controlado, que está me expondo aos poucos e que está me fazendo não enxergar a realidade realmente dos fatos, eu não vou perceber. Ou eu não vai me incomodar tanto. Porque eu tenho outras coisas que estão chamando mais a minha atenção. Então é exatamente isso que esse trabalho ele vai abordar. O fato da gente conseguir tirar o foco de atenção de algumas atividades que vai fazer com que eu tenha um resultado mais positivo. Então, se eu tenho uma opção, se eu tenho medo de tirar sangue, e se eu tenho uma opção de tirar sangue com uma tecnologia como essa, eu vou pensar em não usar? Não, óbvio que eu vou usar. Isso agrega valor ao laboratório, obviamente. Isso também facilita o trabalho do profissional, que não vai ter que ficar ali, além de fazer o seu trabalho, né, de fazer essa punção, não vai ter que ter ali aquele trabalho de tranquilizar o paciente, de tentar fazer de uma maneira realmente que não vai doer, não vai ter tanto aquele peso e responsabilidade, né? E no fim todo mundo sai ganhando. Sai ganhando o paciente, que não sentiu dor, e o profissional, que teve o seu trabalho facilitado. E mais uma vez, né, essa acho que é a frase assim, que resume essa aula de hoje. É do fato das tecnologias apoiarem os profissionais. Né? A gente tem que ter sempre isso em mente, que o objetivo não é substituir, mas sim apoiar e facilitar
né? A tecnologia está aí para facilitar, a gente já vive numa era muito conectada, que já não é um caminho sem volta, né? Não dá mais para a gente negar a inteligência artificial, o uso do chat GPT, ou o uso das tecnologias em sala de aula. Realmente, feliz ou infelizmente, é algo que a gente vai ter que se adaptar, né? Então, que bom que a gente pode se informar e saber como essas tecnologias são feitas, de que forma elas podem ser usadas para melhorar o dia a dia de nós professores, né? Só uma coisa que eu queria falar, até queria que o pessoal tivesse aqui para a gente conversar sobre, porque eu não sei se todo mundo já experimentou o óculos, já esteve com um óculos no rosto dentro de um ambiente simulado, mas que às vezes muito do que a gente fala aqui é o que a gente falou também, só vai mudar na hora que a pessoa experimentar, porque a gente pensa muito na teoria, e é muito diferente. Às vezes pensa assim: "Ah, eu vou colocar um óculos de vai parecer que eu estou na praia, mas não vai mudar nada na minha cabeça, eu vou saber ainda que eu estou tomando uma injeção ou que eu estou fazendo um curativo". Mas é muito diferente, tipo, eu lembro que as primeiras vezes que a gente colocou, a gente estava até fazendo uns testes, não sei se o João Paulo lembra, a gente estava fazendo o teste de fazer uma ponte, e era um ambiente muito, muito, assim, era tudo cubo, Rudimentar. bem assim, era só de teste mesmo, não via nada realista, e só o fato da gente olhar para baixo quando a gente estava na ponte, já dava um friozinho na barriga. E eu não tenho medo de altura, não tenho nada. Então, para uma pessoa que já tem, às vezes, uma fobia de aranha ou seja lá de que for, é muito diferente. Quando você está com óculos, que dá para você sentir realmente que faz muita diferença, que não é só uma teoria que a gente está falando e que na prática não vai ser nada disso, assim. No primeiro momento a gente tem um pouco essa sensação, eu concordo, de tipo, isso é uma besteira, isso não vai dar em nada. Sim, Mas alguns minutos ali você já tá, tipo assim, integrado mesmo. Por pior que seja a renderização do gráfico, né? Isso sim. causa uma sensação, sim. E a gente tinha aberto aqui uma parte para dúvidas, mas como o pessoal não apareceu, a gente pode responder no Classroom. Isso. Ou no próximo encontro. Isso. Então, a gente agradece, né, a João e a Flávia por mais um módulo. Lembrando que esse é o encerramento, né, do nosso terceiro módulo. Vamos para o nosso quarto módulo. E como o João e a Flávia também já bem colocaram, né, aproveitem a oportunidade e aproveitem que estamos num ambiente educacional que propicia, né, momentos como esse, que a gente sabe que é o que faz total diferença na hora da apropriação tecnológica, né, para Com certeza. justamente a tecnologia não ficar somente o uso pelo uso, mas a utilização pedagógica disso, né, desse processo. Então, a gente agradece muito e a gente relembra, né, aos professores de preencherem os formulários, né, lembrando que vai ter mais um agora, então, ao final de cada módulo, a gente disponibiliza um, e ao final, né, dos 5, teremos aí os 5 formulários, que preenchendo, né, todos os 5 aí, para preencher precisa assistir, né, aos momentos, seja aqui conosco, seja gravado, e a gente lembra que ao final, né, de todo esse processo, os professores que concluírem aí todas as etapas vão estar recebendo a certificação. E a gente agradece mais uma vez a todos vocês e encerramos, né, o módulo 3 por aqui. Esperamos vocês no nosso módulo 4. Isso mesmo. Então, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até Até mais, pessoal. Tchau, tchau.